Você está escutando Lideraí, o seu podcast de liderança. Líderes do passado, líderes do presente, líderes do futuro. Você está escutando Liderai.com em busca do santo grau da gestão. Sim, meus amigos, para mais uma semana. Episódios incríveis, uma formação parruda, melhor que MBA, melhor que pós-graduação, melhor que tudo que você imaginar. O puro suco da gestão. O cálice sagrado, que dará a imortalidade do seu emprego. Sim, Liderai.com, toda semana com temas incríveis para você. Bem-vindo, Wellington, bem-vindo, André. André Obrigado. Voltou mais uma vez. Falou em crise, os especialistas em crise chegaram. Chegaram, Oxi. crise. Opa. Como assim? Como que O é? cara que traz a crise de volta, né? Gerador de crise. Qual é o tema de hoje, Wellington? Crises não quebram empresas, decisões ruins quebram. Hoje é de verdade. Porque semana passada... Semana passada, o semana Wellington, passada fake. eu dei uma zoada no rolê. ele deu uma zoadinha. Então, olha só, a nossa promessa é o seguinte: para quem ficar até o fim, você receberá o quê? Você receberá um código. Recebe o código aí. 3 Cupom? decisões. Pegou o código? Não, é o código mental, é o código mental. Ah, achei que era cupom. É o do Marçal, código mental. Pim, pim, pim. O código que você vai receber na sua cabeça é 3 decisões ruins que líderes tomam em crise e o que fazer no lugar dessas 3 decisões ruins. Para você reprogramar o seu cérebro. Então fica aí que... Tá bem legal. Neste primeiro bloco, a gente tem que fazer a nossa bloco da metáfora. Amo metáforas, pessoal. A crise, às vezes, é só o raio-x que mostra a fratura que já existia dentro de você. O que vocês acham disso? Profundo. Não é? Às vezes aquele cliente que abandona a empresa, às vezes aquele funcionário que tinha todos os segredos que pede demissão, às vezes aquela máquina que quebra, ela só é a porta aberta de algo mais profundo que acontece dentro das empresas em termos de problemas. Então as crises, necessariamente, elas não são por si só o problema, mas às vezes elas só revelam um grande problema latente que existe já dentro de uma empresa. Isso aí tem muita cara de pingo d'água em copo cheio, né? Que só transborda, né? Você já tem 1 milhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Aí acontece mais uma coisinha, meu Deus, estamos em crise. Só que aí você perde um cliente, aí você perde outra pessoa. Só que aí normalmente é uma... eu não vou usar uma comparativo aqui, que é que nem um acidente de avião. Ele não cai só por um motivo. Entendeu? Ele é uma série de fatores que acontecem ao mesmo tempo que a gente não tá cuidando. E simplesmente acontece, né? Haverão sinais. Sim, é verdade, é verdade. Agora, olha que coisa interessante, né? Isso me faz pensar, então, olhando para aquela teoria do iceberg, né? Quando você olha o que tá visível e o que não é visível. Quando você começa a trabalhar numa empresa, logo no comecinho, você não olha bem abaixo da superfície. Aí você vai passando o tempo, você vai começando a entender Camadas, né? as camadas e o que anda azedo em cada lugar. E não vou te dizer, não existe empresa que não tenha isso, tá? Eu participei recentemente lá daquela live com o Thales Gomes. Olha. Congelamos aqui os 400 funcionários da G4. Vou mostrar pra vocês, vou abrir a porta da empresa e tal. Muito bonito, mas você acha que não tem problema lá? Óbvio que tem. E talvez tenha outros mais cabeludos até do que da sua empresa aí, meu amigo, que você está escutando o podcast, né? Então, essa síndrome de inferioridade não vai ajudar em nada se você abrir teus olhos e entender o seguinte: os problemas latentes, os problemas estruturais, para que eles culminem num grande problema, numa crise assim, de ruptura, de chegar a quebrar uma empresa, não vai ser um problema isolado. Não é um problema isolado, não é uma coisinha isolada. A crise, às vezes, ela só revela, ela só abaixa o nível da água, sabe? Como o Taishono falava, né? Quando as coisas estão alto, as vendas estão em alta, cliente ligando e você cancelando o pedido porque não consegue absorver. Nesse momento, você não enxerga os problemas.
As crises, como o Teixeira não gostava de dizer, é o nível da água quando desce. Quando desce o nível da água, aparece o fundo do rio, a pedra, o galho. E ali é o momento decisivo de você entender o que fazer, porque senão o seu barco, que é a sua empresa, vai encalhar. Neste bloco, nós vamos começar o nosso debate, nosso bate-bola, Bate-bola TMC. nossa embaixadinha, nosso papo de Meu craque. nobre. Meu nobre, digníssimo, dinâmico André. Albino. Meu nobre dinâmico albino. André, a crise Diga. exige liderança e processo ou exige só tomada de decisão rápida, você acha? Cara, eu acho que a liderança e os processos deixam a empresa mais robusta nesse tipo de momento, né? Mas eu entendo que Não no resolve momento... a crise, né? Mas eu entendo que no momento da crise, às vezes você tem que mudar rápido os seus processos. Se você for cabeça dura e teimoso, né? Não, mas o meu processo, vamos respeitar o processo. Aí você vai quebrar a cara, né, cara? Eu vejo que desperate times, desperate measures, né? Então, se a gente tá de fato Amo. em crise, cara, o processo não existe mais. Porque um dos motivos da crise ter acontecido possivelmente foi uma gestão ruim de processo. Tudo que foi feito até o momento não tá funcionando, senão você não tava em crise. Então as coisas estavam bem. Então, se tem um momento que a gente tá com um problema pra resolver, você resolve o problema, você apaga o fogo e depois volta. E não tem... E nesse momento, o processo ou o guia de tomada de decisões, ele é muito mais simples, né? Porque você basicamente, olha, tem fogo, você apaga o fogo. Você não tá preocupado em pedir alçada de aprovação ali pra ver se eu posso apagar o fogo ou não. Se eu vou ter que passar por 2, 3 camadas de aprovação. Não tem isso, entendeu? Ah, mas isso aqui tá fora do teu escopo. Então, meu amigo, você também tá fora do escopo da empresa. Porque a gente tá numa crise. A gente tem que tomar decisão rápida. Então, até um ponto que é interessante, né? Que o Albino falou ali que quando baixa o nível da água, aquela história do rei está nu, né? Porque você... Sim. É quando a água baixa que você vê quem de fato tá no jogo, né? E é nesse momento que crise pra mim é muito mais sobre atitude aqui e de resiliência mesmo do que de fato ficar olhando pra processo e burocracia, né? Eu sou um cara, quando eu falei amo esse momento, talvez por até uma criação voltada a lidar com pressão, eu me sinto muito confortável nesses momentos assim, sabe? Não é que eu gosto que ocorram uns problemas, mas eu acho que é um momento muito propício pra você fazer grandes mudanças também nas empresas, sabe? Aquela inércia de... Não Tem mais mexe, que liberdade, né? o time que tá ganhando não mexe, sabe? Tá meio que na cabeça das pessoas, por mais que as pessoas não digam. Eu acho que quando tá na crise, aí é a hora de mudar. Eu vi grandes mudanças acontecerem nesses momentos, sabe? Do tipo, teve uns anos atrás, que eu falei pro André assim, pô, tô viajando agora pra Porto Alegre, vamos criar um saque. Não existia área de saque, né? Tipo, Uhum. Cara, se não tivesse tido uma crise, a gente não ia ter a dinâmica de transformar as coisas, entende? Por isso que eu sou um cara que eu sou muito fã de obliterar e destruir a democracia. Eu sou fã disso. Polêmico? Pô, mas eu não tenho... André, eu não tenho... pensa o seguinte, ó, cara. Trampinho? Se você coloca a decisão na mão de um monte de gente, cara... Não, a que gente ele já vai falou dar? sobre o tipo de Entendeu? Não líderes, dá, né? não- Exato. Pô, Não dá. agora- Na agora- crise, a cara. democracia, ela realmente Não funciona. Não funciona. Não E dá na certo. maioria das vezes não funciona, tá, André? Na maioria já das não vezes funciona. Na maioria não funciona. A democracia dentro da É empresa... A democracia dentro da empresa, ela tem quase que o mesmo efeito na democracia dentro da sociedade. Ela cria um efeito placebo para manter os ânimos sob controle. Porque ninguém gosta de trabalhar num lugar autocrático. Então, quando você sente que a sua opinião tem valor, que você tem liberdade, isso nutre a tua moral. Você se sente bem. Mas no final das contas, no final do dia, eu trabalho direto com o dono. É o dono que decide, meu amigo. Se o dono falar que amanhã é amarelo, é amarelo. Só que as pessoas têm dificuldade de entender isso, porque elas vieram de um mote, de um modelo mental, eu não sei o que é isso, de que tudo tem que ser democrático, e tudo tem que erguer a mão e votar. Que na escola, na sala de aula, a gente elegiu o representante de sala.
Que tem que erguer a mão quem que quer ir pra tal lugar. Não. Na minha casa não é assim. Não, e outra, Eu imagina... sou o chefe aqui em casa e eu decido. Acabou. Ah, mas você não é democrático, não dá voz pros outros. Dou. Todo mundo tem voz aqui. Todo mundo pode falar. A decisão é minha. Decisão Agora, participativa. Vocês participam e eu decido. E vamos falar na empresa. Se você é gestor e você tá... Que momentos você vai usar a democracia? Não é o objetivo deste episódio. Nós estamos falando de como decisões ruins fazem caca. Então a gente tem um episódio lá atrás, nos primeiros liderais, quando o Bizucast falou liderar, que a gente falou de estilos de gestão. Você vai ver lá que o estilo democrático, ele deve ser utilizado quando você tá, tipo assim, sem ideia, equipe desmotivada, precisando, né... trazer novas fontes, tem tempo pra lidar com o tema democrático. Só que a nossa realidade de empresa tá sempre ao contrário. A gente sempre tá vivendo sobre uma crise. É sempre crise com pequenos lapsos de felicidade e tranquilidade. E as pessoas querem vilanizar o oposto de democracia, uma autocracia, uma liderança, uma tomada de decisão, dizendo que isso é ruim. Não é. Segundo, não é porque você faz isso que você vai ser mal educado com ninguém. Não te dá essa prerrogativa e direito de você destratar as pessoas. Mas acho que o que a gente tá falando aqui é o seguinte, pra esquentar o debate aqui, pra chegar no ponto que eu queria mesmo de verdade. É baseado em todo esse cenário, a gente tem treinado muito mal as pessoas a tomar decisão. A gente tem gerações, crianças, ninguém assume jovens, nada, né, velhos, cara? Isso indecisos, é uma realidade mesmo. não assumem, não matam no peito. Eu tenho um professor que me ensinou na vida isso, o seu Pinila Vasquez. Ele falava assim, Albino, se você faz uma cagada, eu como o seu fígado. Só que se você faz uma cagada e eu vi que você estava tentando, que você não foi covarde, que você deu o peitaço. Albino, você tem que dar o peitaço. Eita. Assuma o peitaço, dale o peitaço. Assuma a responsabilidade do impacto. E quando te haya cobrado, você sofre, pero eu estou do seu lado. Né? Tipo, você vai sofrer, eu vou te bater, mas eu tô do teu lado. Agora, se eu ver que você foi um banana e você não fez nada, um Caio Ribeiro, aí eu vou te mandar embora. Eu falei, caramba, né? Daí eu falei assim, pô, mas você vou me ferrar nessa história. Daí ele falou assim, vou te dar uma dica. Você divide comigo a decisão. Isso é legal. Se você dividir comigo a decisão, aí nós estamos sócios junto com o problema. Só que não dá pra toda hora chamar o seu Pinila e... Então vai ter alguns que eu vou ter que assumir. Ele falou assim, alguns você assume, cara. Você que quer Cinderela? Ele fala assim, você o quê? Cinderela? Você é Cinderela, cara? Sapatinho de cristal, não te pode romper nada. Banana e frouxo. Então assim, seu menino ensinou pra mim que de verdade a gente tem que assumir as broncas, cara. Então eu faço isso. E eu tô lá correndo risco. Só que eu também acredito muito na lei do Aldo Apache. Qual que é a lei do Aldo Apache? Wellington. Caraca. Eles vão me repreender, mas eles fazem isso direto. Porque daí você tem crédito. Então você não pode ter medo de eles repreender, porque o nazista lá fala pro Aldo assim, você é maluco, eles vão te executar. Ele, não, eles não vão me matar. Eles vão me chamar a atenção. Eles fazem isso direto. Então assim, mas por quê? Porque o Aldo Apache é um cara que tem créditos. Ele toma as decisões corretas e ele é um cara positivo, então quando ele comete enganos, não tô dando aqui cartão verde pra você saindo fazendo merda. Não, você não é louco, né? Não é louco. Mas assim, entre você fazer uma loucura e você não fazer nada, faça uma loucura. Não, e isso vai te dando mais cancha, né, cara? Você vai acostumando com essa sensação e situação de tomada de decisão. Você vai errando menos. Vai errando menos, vai entendendo como toma o risco. Mas hoje em dia é uma realidade, né, cara? Liderança, só querem o papel escrito, só querem fazer pergunta do tipo assim, não, mas se eu fizer isso, você assume? Se eu fizer aquilo... E deixa eu só fazer o fornecedor assume, é só procurando quem vai assumir, eu né? quero fazer Ninguém um parênteses fala, disso que ele falou. É a geração save game. Eu vi esses dias o cara falando assim, e se der tudo errado, tem como a gente voltar aqui? Eu falei, caraca, o cara tá jogando muito videogame? Foda. Como assim dá pra voltar aqui? Não tem Ctrl-Z na vida, né, cara? É o memory card? Né, cara? Eu vou colocar o memory card. Vou salvar a geração videogame. Os caras acham que... Eu juro, cara, o cara falou na minha frente. Mas se a gente fizer isso, tem como depois a gente voltar antes dessa tomada de decisão? Eu quase falei assim, isso não é videogame, meu amigo. Pirou? E é incrível como a galera é cagona, né? Porque hoje aconteceu uma situação dessas. No sentido de que o fulaninho falou, mas eu posso fazer tal coisa? Eu falei, cara, de quem que é o BO, cara? Entendeu? Mas é que isso aqui não... quem tem que fazer é o comercial, por exemplo. Eu falei, cara, não é possível. Não é possível, cara. Aí eu me irritei, obviamente, né? Com o ser humano.
Mas só que o que ficou muito evidente é que ele queria simplesmente compartilhar a responsabilidade. Ele não queria tomar a decisão sozinho. Dividir a responsabilidade, eu acho que não é um problema. Agora, passar pra frente... Porque assim, eu tô aqui com isso daqui, mas ali... como que você vai fazer? Como? Eu vou fazer? Não, você! É diferente de, Wellington, tô com um pepino aqui, minha ideia é fazer isso, o que você acha? Vamos assumir junto esse encrenca ou você acha que pode ser diferente? É diferente, ele não quis fazer. Ele não quis fazer porque ele ficou com medo de, mas pô, depois se der algum problema eu vou falar que fui eu que fiz. Eu falei, mas que caramba, se pra resolver o problema isso tem que ser feito, então faça. E aí você vai lá e faz, você coloca uma nota no bendito do pedido e fala que foi feito por isso, por isso. Eu já ouvi isso. Quer que eu te diga aqui que eu fiz? Eu já vi isso mais de uma vez. Eu não tenho ouvido recentemente, mas eu fiz uma coisa que sempre dá certo. Quando o cara vem falar isso pra mim, eu falo assim, você tá querendo a minha opinião ou você tá querendo tirar o seu da reta? Essa é boa. Aí o cara fica com o olho meio aberto assim, não, mas aqui, se der um problema, eu falo assim, vou te falar um negócio. Você quer que eu te diga que é pra você fazer? Faça. E se der errado, eu vou cobrar você igual. Aí o cara fica... Então o cara já entendeu que não adianta vir... Não adianta vir, tipo, Aqui tirar não, o meu dele. irmão. Eu falei, meu amigo, você... legal que tu tá avisando. Você quer trocar uma ideia? Vamos planejar junto? Mas assim, você continua sendo sócio do negócio. Se der pepino, você também vai ser cobrado. Eu, você e eu vou te cobrar. Porque senão fica... É a geração mais que save game, né? É a geração... Abandonei o jogo. Quitou, largou. É igual aquele jogador do Corinthians chegando no CT lá, os caras, você tá de risadinha, malandro? É verdade. Já te mandamos de volta lá pra Curitiba. Bloco 4, qual que são aí o código mental que as pessoas, os 3 pilares aí, quais são? Comunicação honesta, priorização de caixa e capacidade e proteção do time crítico. Olha só que interessante. Então a gente, para recapitular, nós estamos falando de tomada de decisão no momento de crise. Como que a gente vai tomar decisões no momento de crise, certo? Em vez de tomar decisões concretas que funcionem. Então o primeiro pilar aí é comunicação brutalmente honesta. O que sabemos, nós sabemos. O que nós não sabemos, nós não sabemos. De reduzir a firulagem, certo? A bullshitagem, né, cara? É. Reduz a bullshitagem. 2, priorizar caixa e capacidade. Ou seja, no momento de crise, vamos sempre focar num valor. Se é uma área de vendas, quem que é o time que vende? É fulano e fulano e fulano. Isso aqui não pode parar. Qual é o produto que vende? Ou exemplo assim, né? Tipo, vamos ter que tirar do mercado metade dos nossos produtos. Quais são os produtos que vende? Esse mantém ele funcionando. Cara, pegou fogo na empresa. Vamos bater na madeira. 1, 2, 3. Pegou fogo no escritório. Só tem 10 computadores. Eu tenho 50 vendedores. Quais são meus top 10 vendedores? Eles têm computador. O resto, eu vou ver o que eu vou fazer. Então, assim, saber priorizar. Saber tomar a decisão. Eu tenho um exercício que eu faço com muita gente que é gestor, que trabalha comigo. Gestores abaixo de mim, que são gestor... Eu sou gestor de gestores, gestor que tem equipe. Eu sempre falo pro cara assim, você tem que ter na sua cabeça uma lista que toda semana você tem que olhar pra ela e ver se ela ainda faz sentido. Qual é essa lista que eu quero que você mantenha? Qual é da tua equipe o cara que você precisaria, se eu te chamar aqui na sala, você tá preparado para promover? E qual é o cara que você tá preparado para desligar? E não é porque ele está ruim, é se você tiver que escolher. Isso aí eu aprendi com o Donald Trump, quando ele não era presidente. O Trump tem uma técnica de gestão. Era o aprendiz. Quando ele era do aprendiz. Ele falava isso sempre. Você tem que estar sempre preparado e escolhendo quem são os 3 que você vai promover e os 3 que você vai desligar de uma equipe, de uma diretoria. Sempre tem que estar isso na sua mente. Porque se acontecer a crise, você já sabe o que você tem que fazer. Então é um exercício e tanto. Você tem que estar preparado para esses momentos de crise. E você faz isso exercitando. Não é tipo esperando a bomba cair para você tomar uma decisão. Certo? E o último pilar? Certíssimo. Qual que é? Era isso aí. É a proteção do time crítico mesmo, né? E aqui, eu acho que só um ponto pra gente poder reforçar na questão do time crítico, que eu acho que as pessoas também não estão entendendo, ou podem não estar enxergando. E quando a gente fala de crise, tem vários tipos de crise aqui. Inclusive, quando a gente fala de proteger um time crítico, imagina o seguinte, ó, você tá numa empresa e, cara, você tá numa situação de estresse de caixa sem precedentes, que você precisa tomar a decisão de falar, olha, eu preciso mandar 100 pessoas embora, cara. Quem é que vai ficar? E aqui não tem amor, infelizmente, cara, não... As pessoas vão sofrer, mas aqui não tem amor, cara, porque ou é isso ou a empresa não vive.
ou essa empresa não vive. E aqui eu vou puxar um ponto que o Albino falou agora há pouco, que é sobre o quanto que as crises fazem com que a gente se mexa. Porque é nesse momento que você vai falar assim, pô, mas o meu time tem 10 pessoas, eu não consigo ficar com 3. Aí você fica com 3 e consegue. E você consegue, né? É verdade. Entendeu? Porque é aquele negócio que a gente tinha falado lá atrás, cara, que é o cara que tá apegado, cara, aquele monte de atividade que não agrega valor nem nada. Então, é nessa hora que você de fato vê que talvez você nem precisava estar com aquele time daquele tamanho, você simplesmente vai ficando. Porque você antecipa uma gestão de crise no dia a dia. Quando você garante que você tá sendo eficiente, quando você garante que você tá sendo austero com custo, com despesa, com processo, então dá pra gente trabalhar de uma forma que você esteja preparado para que isso aconteça. E você veja que coisa interessante. Quer coisa mais exata que um cálculo de estoque Kanban? É super exato. Tem as 3 faixas lá. A faixa do abastecimento, a faixa da margem crítica e a quantidade exata que você precisa. É um cálculo super preciso. O próprio Taishi Ono, que é o pai do Kanban, tá no livro dele. Ele fala assim: eu estimulo todos os meus engenheiros de área a passarem pelo quadro Kanban e roubarem de 2 a 3 cartões. O que significa roubar 2, 3 cartões? Gerar essa crise, sabe? Se você modelou que o estoque tinha que ter 20 caixas, mais 3 de garantia, mais 5 de deslocamento, dá 28, vamos arredondar. O cara vai lá e rouba 3 cartão. E ele vê se dá problema de ruptura. Se chegou perto de romper a ruptura. Não deu problema. O que significa? Não é que o cálculo tá errado, mas que alguma coisa me levou a calcular uma margem superior que eu precisava. Famosa manga. Então, as mangas sobrando pra você fazer a barra da calça, né, da camisa, você só descobre quando você se coloca pra funcionar. Momento de turnover, saiu um cara da equipe, dá uma segurada na contratação. Pra que tanta afobação pra contratar o cara? Nós já estamos vivendo uma época que a gente não tá achando ninguém. Dá uma segurada. Vê se você toca sem. É só nesses momentos que você vai realmente experimentar se aquela percepção que você tinha, mesmo com números e tudo, se não tinha folga ali. Recados finais. Wellington, qual que é a pergunta aí que vai deixar as pessoas com a pulga atrás da orelha? Na próxima crise, você vai reagir ou conduzir? Caraca. Recados finais. E aí, André? Recados finais, e aí, André? André, não, as crises, como vocês disseram, o rei fica nu, mas tem muitas empresas que crescem nas crises e viram muitos jogos. Sim. Porque, às vezes, empresas muito grandes, com burocracia, com processos, às vezes para virar esse Titanic aí afunda. E então, às vezes, empresas que reagem mais rápido e tomam decisões mais rápidas podem virar o jogo, né? E até virar um mercado, né? Por exemplo, agora, né, nessa crise de matéria-prima para quem compra fertilizantes, por exemplo, como matéria-prima, quem tá na cadeia do metanol, do petróleo, tá tendo que se virar aí, porque os preços subiram absurdamente, né? Inviabilizam a venda de muitos produtos. Então, é o momento de encontrar alternativas, novas matérias-primas, novos produtos, novas ideias. E isso vira o jogo, né? Então, é importante você não se desesperar numa crise e estar preparado que isso é o dia a dia, como o Albino falou, né? É uma crise eterna e quem vai fazer a diferença é quem está sempre preparado para esse tipo de coisa. E os melhores profissionais são os que estão sempre preparados e não se desesperam em momentos de crise. Acho que aí você tacou precisamente no ponto que eu ia dar meu recado final. Que é assim, você pode estar preparado ou não preparado, mas o teu emocional, ele vai pesar muito nesse momento. Porque você pode até ser pego de surpresa. Você pode até não estar totalmente, tecnicamente preparado. Mas emocionalmente, se você consegue resistir, você rapidamente reage. Agora, o cara que se perde, mesmo o cara que tem o plano na mão, sabe? Que nem o cara do Titanic. Pô, era só entrar no barco. E o cara chorou, caiu, escorregou, decidiu ir voltar. Chutou, Jack. Né, voltou pra cabine pra pegar o violino, sei lá, né? Sei lá, mas tipo assim, pô,
O cara tinha o plano na mão, era só executar e o cara faz caca. Então, assim, não é só ter o plano, sabe? Não vamos subestimar o papel das pessoas. E eu acho que a pessoa ter esse controle emocional é importante. É importante nesse momento, sabe? Manter essa coisa estoica, sabe? De falar assim... Principalmente os líderes, né? Porque as pessoas vão olhar pro cara e falar assim, meu, se ele tá calmo, tudo bem. Vou me acalmar também. Agora, se o cara tá desesperado... Ele sabe o que tá fazendo. Agora, se ele tá desesperado, cara... Exato. Vira o caos. E lembrando que quem tira a empresa da crise são as pessoas. Então, nenhuma crise se resolve sozinha. Fornecedor não vai te ajudar. Fornecedor não vai te ajudar. Máquina não vai te ajudar. A máquina não vai ligar sozinha, né? IA não vai te ajudar. A IA vai falar assim, opa, que ruim que isso aconteceu. É pessoas, meu amigo. É pessoas e criatividade das pessoas e essa coisa de manter os nervos no lugar. Né? Tipo, calma, vamos passar dessa. E assim, disposição. E aqui, quando eu tô falando de disposição, é de estar disposto a passar por esse momento. Não é de você simplesmente falar, não, pô, eu tenho disposição pra ir trabalhar, não, cara, mas na hora que o barco tá afundando, ou que você tá batendo, vai bater no iceberg, cara, você precisa de um comportamento totalmente diferente. Porque o cara, mesmo o cara mais resiliente vai sofrer um baque. Porque ele não tá acostumado, ele não lida com aquilo todo dia. Ele não tá vendo isso acontecer. Até o dia que acontece. E aí é onde você consegue perceber quem de fato que tá comprado, quem é o cara que vai, ou quem são de fato os pilares ali que vão servir pra ajudar a passar por esse momento. E são as pessoas que vão centralizar e absorver um pouco desse ponto, colocar a bola no chão. E parar de dar balão de um lado pro outro aí, né? Que nem a zaga dos times aí, a bola passa por cima do meio de campo. Mas aqui o ponto é garantir que essas pessoas coloquem a bola no chão e falem, gente, vamos resolver. Vamos ser menos Rincon. Vamos ser menos Rincon e vamos ser mais Ricardinho, mais Marcelinho Carioca. Rincon que passava pra trás e pro lado. Eu nunca vi, cara. Ele era um cavalo pra marcar. Mas quando ia atacar, só de lado, só atacava de lado. Igual aquele Emerson. Eu nunca vi nada de graça naquele Emerson da seleção, dos Juventus. O cara só tocava de lado, né? Aí, gestor que toca de lado não vai resolver a situação. Fica desesperado. Jogador tático. Pelo amor de Deus. Tem que ter isso mesmo. Tem que ter um Alex da vida. Tem que ter aí um Adriano Gabiru. Tem que ter um Robert. Um Kleberson. Kleberson chuta pra cima. Boa referência. Kleberson pra chutar pra cima. É isso? Kleberson xaropinho. Xaropinho. Mas eu vou te dizer que na crise é importante o Rincon, cara. Pra dar aquela segurada ali e falar, meu, calma. O emocional, né? Agora, tocar de lado não resolve, pô. Não ganha jogo. Mas tem o carregador de piano, cara. Todo time tem um carregador de piano. Você tem quantos carregadores de piano e quantos Alex num time? Entendeu? Você tem... Todo mas mundo o gestor tem a sua função. Não, o gestor tem que ser o Alex, entendeu? Mas você tem que ter o cara que vai só baixar a cabeça e fazer o que tem que fazer. Sim. Porque aí você tem você tem um mini Alex no teu time. Esse cara, ele tem que ser o Rincon. Ele vai ter que voltar pra marcar, entendeu? Porque nessa hora não tem... De novo, não tem democracia, gente. Mas é triste o líder Neymar no Santos hoje, né? Ele vai pro ataque, a bola não chega nele. E aí ele fala, não, agora eu vou jogar no meio de campo. Aí ele passa a bola, deixa redondinho, os caras chutam pra fora. Então, é difícil. Sim. Aí o cara que bate escanteio vai cabecear, né, cara? Cara, tá feio o negócio. Deu dó. Tá feio o negócio. Fechamos bem a crise do Santos. Isso. Tudo isso era pra falar do momento do Santos, tá, gente? Não tem solução. Não tem solução. Essa crise aí não tem solução. Se nem o Neymar não vai resolver, aí o que será de nós? Exatamente, não tem jeito, cara. Não tem jeito. Mas tudo bem. Tem uma boa vida? Ainda bem que a gente só tem nossas empresas pra cuidar, não tem que cuidar do Santos. Cada um com seus problemas, né, gente? Meus problemas ficaram bem menores agora. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau. Paz. Tenham uma boa vida, meus amigos. Até o futuro. Paz. Faz bem, irmãos. Tchau. Lideraí Podcast, o seu guia de liderança corporativa. Gostou do nosso conteúdo? Acesse lideraí.com, onde você pode encontrar o que há de melhor sobre liderança. Spring is the season everyone refreshes everything except their blinds.
People put it off because they think it's complicated. But at Blinds.com, we've spent 30 years proving it's not. Right now, you can save big during the Spring Cyber Monday sale. Whether you want to DIY it or have a pro to handle everything from measure to install, we've got you. Free samples, real design experts, and zero pressure. Just help when you need it. Shop up to 50% off site-wide. Huge savings on special buys, plus a free professional measure now during the Spring Cyber Monday sale. Rules and restrictions apply.